No amanhecer silencioso, um som fraco rompeu entre as fileiras da plantação, e o que foi encontrado ali mudaria tudo. Se inscreva no canal e descubra como um resgate inesperado virou justiça e transformou a vida de uma mulher, e o destino de toda a vila. A brisa matinal soprava suavemente sobre a extensa plantação de milho, criando ondas douradas que se estendiam até o horizonte. Rafael Müller caminhava entre as fileiras, anotando em seu tablet as áreas que precisavam de atenção especial. Dono da Fazenda Horizonte, uma das propriedades mais prósperas da região de Ribeirão Preto, ele havia transformado o negócio familiar em um império do agronegócio respeitado em todo o país. Aos 38 anos, Rafael era o exemplo perfeito do empresário rural moderno. Formado em agronomia pela Exalc, com MBA em gestão de agronegócios, ele combinava o conhecimento técnico com a sensibilidade de quem cresceu respirando o aroma da terra. Seus olhos atentos percorriam a plantação enquanto o sol começava a ganhar força. Foi nesse momento que um som diferente chamou sua atenção. Entre o farfalhar das folhas de milho, um gemido fraco, quase imperceptível. Rafael parou, tentando identificar de onde vinha. Deve ser algum animal ferido, pensou inicialmente. Seguiu na direção do som, afastando as plantas com as mãos calejadas, até que encontrou algo que jamais esperaria ver ali. Uma jovem mulher estava caída sobre a terra úmida, respirando com dificuldade. Seus cabelos escuros estavam embaraçados e sujos, o rosto marcado pela poeira e exaustão, as roupas amassadas e rasgadas em alguns pontos. "Meu Deus!" exclamou Rafael, ajoelhando-se ao lado dela. "Senhora, você está me ouvindo?" A mulher apenas gemeu sem abrir os olhos. Sem hesitar, Rafael a ergueu nos braços. Apesar de sua aparente fragilidade naquele momento, ele notou que se tratava de uma mulher jovem, provavelmente com menos de 30 anos. Carregou-a rapidamente em direção à sede da fazenda, enquanto tentava entender o que poderia ter acontecido. Como ela teria chegado até ali? A propriedade era cercada com sistema de segurança e câmeras. Chegando à casa principal, gritou por Dona Zélia, a governanta que trabalhava para sua família há décadas. "Zélia, preciso de ajuda urgente!" A senhora de cabelos grisalhos apareceu na varanda e, ao ver a cena, arregalou os olhos. "Santo Deus, Rafael, quem é essa moça?" "Não sei. Encontrei-a desmaiada na plantação. Prepare o quarto de hóspedes e chame o Dr. Paulo imediatamente." Enquanto Dona Zélia corria para dentro, Rafael levou a desconhecida para o sofá da sala. A mulher murmurou algo incompreensível, seu corpo tremendo levemente. Rafael pegou uma manta que estava sobre a poltrona e a cobriu. Olhou para o rosto sujo, mas mesmo assim conseguia perceber traços delicados e uma beleza que as circunstâncias não conseguiam esconder. "Vou ajudá-la", prometeu em voz baixa, mais para si mesmo do que para ela. O Dr. Paulo chegou em menos de 30 minutos. Médico da família há anos, era também responsável pela saúde dos funcionários da fazenda. Examinou a mulher com atenção e depois se voltou para Rafael. "Ela está desidratada e exausta. Parece que passou pelo menos um dia inteiro sem água ou comida, exposta ao sol. Vou aplicar soro e vitaminas. Ela também tem alguns ferimentos superficiais, mas nada grave. Vamos levá-la para o quarto para que possa descansar adequadamente." Com a ajuda de Dona Zélia, transferiram a desconhecida para o quarto de hóspedes. Enquanto o médico aplicava o soro, Rafael permaneceu na porta, observando. Sua mente fervilhava de perguntas. Deveria chamar a polícia? E se ela fosse uma fugitiva? Mas fugitiva de quê? Seu aspecto não era de uma criminosa, parecia mais uma vítima. Decidiu esperar que ela acordasse antes de tomar qualquer decisão. Dr. Paulo terminou os procedimentos e entregou alguns medicamentos a Dona Zélia, com instruções detalhadas. "Ela deve acordar nas próximas horas. Quando isso acontecer, ofereça água e um caldo leve, nada muito pesado no início. Volto amanhã para vê-la novamente." Após a saída do médico, Rafael sentou-se na varanda, o olhar perdido na imensidão da plantação. O telefone tocou, tirando-o de seus pensamentos. Era sua irmã, Helena. "Rafael, você esqueceu da reunião com os investidores? Estamos todos esperando."
Ele passou a mão pelo rosto, tenso. Havia esquecido completamente o compromisso. Helena, aconteceu algo imprevisto aqui na fazenda. Não vou conseguir ir. O quê? Você sabe quanto tempo levou para marcar essa reunião? São investidores internacionais, Rafael. Eu sei, mas é uma emergência. Pode conduzir a reunião. Por mim? Você conhece o projeto tão bem quanto eu. Helena suspirou do outro lado da linha. Está bem, mas você vai me dever essa, irmãozinho. E quero saber que tipo de emergência é tão importante para fazer você perder uma reunião desse porte. Depois te explico. Obrigado, Helena. Desligou o telefone sentindo o peso da decisão que acabara de tomar. Os investidores representavam uma oportunidade de expandir os negócios para o exterior, algo que vinha planejando há meses. Mas naquele momento, a mulher desconhecida parecia mais importante do que qualquer negócio. 3 horas depois, Dona Zélia apareceu na porta do escritório onde Rafael tentava, sem sucesso, se concentrar em alguns relatórios. Patrão, ela acordou. Rafael largou imediatamente os papéis e seguiu a governanta até o quarto. Ao entrar, viu a mulher sentada na cama, parecendo confusa e assustada. Já estava mais limpa. Dona Zélia provavelmente havia ajudado a lavá-la. E usava uma camisola que deveria ser de Helena, das vezes em que a irmã ficava na fazenda. Seus olhos, de um castanho profundo, fixaram-se em Rafael com uma mistura de medo e desconfiança. Onde estou? Perguntou com voz rouca. Você está na Fazenda Horizonte. Eu sou Rafael Müller, o proprietário. Encontrei você desmaiada na minha plantação de milho esta manhã. Ela olhou ao redor, como se buscasse algo familiar, e então voltou a encarar Rafael. Eu me chamo Gaia. Gaia Salem. O que aconteceu com você, Gaia? Como foi parar na minha plantação? Ela baixou os olhos, suas mãos apertando nervosamente o lençol. Fui abandonada lá. Rafael franziu a testa. Abandonada? Por quem? Gaia hesitou, como se pesar cada palavra. Por Renato Almeida. O nome causou um impacto imediato em Rafael. Renato Almeida era dono da fazenda vizinha, um dos maiores produtores de cana-de-açúcar da região e seu principal concorrente nos leilões de terras. Renato Almeida abandonou você na minha propriedade? Por quê? Gaia respirou fundo como se reunisse coragem. Porque eu descobri seus segredos, e ele me acusou de algo terrível. Naquele momento, Dona Zélia entrou com uma bandeja contendo um caldo e água. Vamos, minha filha. Você precisa se alimentar primeiro, depois terá tempo para contar tudo. Rafael assentiu, reconhecendo a sabedoria da governanta. Observou, enquanto Gaia sorvia lentamente o caldo, suas mãos ainda trêmulas. Havia algo nela, uma dignidade silenciosa, uma força que transparecia mesmo em sua atual fragilidade, que o intrigava profundamente. Decidiu que, independentemente do que havia acontecido, não a entregaria a Renato Almeida. Descanse agora, Gaia. Estará segura aqui. Amanhã conversaremos com calma. Ela assentiu, o alívio visível em seu rosto cansado. Quando Rafael deixou o quarto, sabia que sua vida acabara de mudar irrevogavelmente. O que não imaginava era quanto. Na manhã seguinte, Gaia acordou sentindo-se um pouco mais forte. A luz do sol entrava pelas frestas da persiana, criando padrões dourados no chão de madeira do quarto. Por alguns instantes, permaneceu imóvel, relembrando os eventos que a haviam trazido até ali. As imagens voltavam em flashes, a discussão, que acalorada, as acusações absurdas, o caminho forçado pela plantação escura, o empurrão que a fizera cair, e depois, nada além do desespero de estar sozinha, sem água, sem rumo. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Dona Zélia entrou trazendo uma bandeja com café da manhã. Pão caseiro, queijo fresco, frutas e um café que exalava um aroma reconfortante. Bom dia, minha filha. Como se sente hoje? Gaia se ajeitou na cama tentando sorrir. Melhor, obrigada. A senhora tem sido muito gentil. A governanta colocou a bandeja sobre a mesa de cabeceira. O Dr. Paulo virá vê-la, novamente hoje. E o patrão Rafael pediu para avisar que gostaria de conversar com você quando se sentir disposta. Gaia assentiu,
sentindo um nó se formar em seu estômago. Teria que contar toda a verdade, mas será que seria acreditada? Afinal, era a palavra dela contra a de um dos homens mais influentes da região. Após o café da manhã e um banho revigorante, Gaia encontrou roupas limpas sobre a cama. Jeans, uma blusa simples e sandálias que serviam perfeitamente. Provavelmente pertenciam à irmã de Rafael, que Dona Zélia mencionara durante a conversa matinal. Vestiu-se e, reunindo coragem, saiu do quarto. A casa era ampla e elegante, combinando elementos rústicos com toques modernos. Grandes janelas permitiam uma vista panorâmica da propriedade, revelando a extensão impressionante das plantações. Seguiu pelo corredor até encontrar Rafael na varanda, trabalhando em seu notebook. Ele ergueu os olhos quando a ouviu se aproximar. Gaia, que bom vê-la de pé. Sente-se melhor? Sim, muito melhor. Obrigada por tudo que está fazendo por mim. Rafael fechou o computador e indicou a cadeira ao seu lado. Não precisa agradecer. Não poderia deixá-la naquela situação. Houve um momento de silêncio, ambos conscientes da conversa inevitável que viria a seguir. Foi Rafael quem finalmente falou. Gaia, preciso entender o que aconteceu. Você mencionou Renato Almeida ontem. O que ele tem a ver com isso? Ela respirou fundo, ajeitando-se na cadeira. Eu trabalhava para ele. Sou engenheira agrônoma, formada pela Unesp. Fui contratada há 8 meses para implementar um novo sistema de irrigação nas plantações dele. Rafael pareceu surpreso. Engenheira agrônoma, não imaginava... As pessoas raramente imaginam. Ela comentou com um leve sorriso amargo. Venho de uma família simples de Araraquara. Minha mãe é costureira, meu pai mecânico. Estudei com bolsa. Trabalhei durante toda a faculdade. Quando consegui o emprego na Fazenda São Judas, parecia um sonho realizado. Finalmente poderia ajudar meus pais, colocar em prática o que aprendi. Sua voz falhou um pouco. E então? No início, tudo corria bem. O projeto estava avançando. Renato parecia satisfeito com meu trabalho. Mas há cerca de um mês, comecei a notar discrepâncias nos relatórios de consumo de água. Os números não batiam com o que eu estava observando em campo. Decidi investigar. Rafael inclinou-se para a frente, intrigado. E o que descobriu? Renato estava desviando água do Rio Pardo para sua propriedade, muito além do permitido pela outorga. E pior, estava contaminando o lençol freático com agrotóxicos proibidos, substâncias que foram banidas há anos por seu alto poder destrutivo. Ela balançou a cabeça, o desgosto evidente em seu rosto. Confrontei-o com as evidências. Achei que ele reconheceria o erro, que tomaríamos medidas para corrigir a situação. Mas em vez disso, ele se voltou contra você, completou Rafael. Exatamente. Primeiro tentou me convencer a ignorar o que havia descoberto. Ofereceu aumento, promoção. Quando viu que eu não cederia, mudou de tática. Começou a espalhar rumores de que eu estava sabotando o sistema de irrigação, que queria extorquí-lo. Chegou ao absurdo de dizer que eu praticava rituais estranhos nas plantações, que havia enfeitiçado as terras dele. Gaia deu uma risada sem humor. Em pleno século XXI, e ele me acusando de bruxaria. Mas no interior as pessoas ainda são supersticiosas. Os funcionários começaram a me evitar. O clima ficou insustentável. E como você acabou na minha plantação? Anteontem tivemos uma discussão terrível. Eu havia reunido todas as provas dos crimes ambientais dele. Fotos, análises de água, registros alterados. Disse que levaria tudo às autoridades se ele não parasse imediatamente. Ele ficou furioso, me demitiu na hora. Pensei que fosse o fim. Mas ontem de madrugada, 2 homens invadiram minha casa. Levaram meu notebook, todos os documentos, até meu celular. Depois me forçaram a entrar numa caminhonete. Ela estremeceu com a lembrança. Me levaram até a divisa da sua propriedade. Renato estava lá, esperando. Disse que eu aprenderia a não me meter onde não era chamada, que ninguém acreditaria em mim, uma forasteira sem nome, contra ele, que está na região há gerações. E então? Seus olhos se encheram de lágrimas contidas. Então me empurraram para dentro da sua plantação. Estava escuro. Não conhecia o terreno. Caí várias vezes. Me perdi. Quando amanheceu,
Já estava desidratada e exausta. A última coisa que lembro é de ter desmaiado entre os pés de milho. Rafael ouviu tudo em silêncio, seu rosto uma máscara de indignação contida. Quando ela terminou, ele se levantou e caminhou até a balaustrada da varanda, olhando para o horizonte. Você tem ideia da gravidade das acusações que está fazendo, Gaia? Tenho, e entendo se não acreditar em mim. Afinal, não tenho como provar nada agora. Todas as evidências foram levadas. Rafael se virou para encará-la. Eu não disse que não acredito. Na verdade, suas acusações fazem muito sentido. Há anos suspeito que Renato esteja envolvido em práticas ilegais. A produtividade das terras dele é anormalmente alta para a região, especialmente em períodos de estiagem, e já houve denúncias anônimas sobre contaminação do lençol freático, mas nunca com provas suficientes para uma investigação séria. Ele voltou a sentar-se mais próximo dela desta vez. O que pretende fazer agora? Gaia balançou a cabeça, desolada. Não, sei. Não tenho para onde ir. Meus pais moram num apartamento pequeno. Não caberia mais uma pessoa. E tenho medo de envolvê-los nisso. Renato é um homem poderoso. Tem conexões por toda parte. Você pode ficar aqui até decidir o que fazer, ofereceu Rafael sem hesitação. O quê? Não posso aceitar. Já fez demais por mim e não quero trazer problemas para você também. Não está trazendo problemas. E a fazenda é grande, temos vários quartos vazios. Além disso, ele hesitou por um momento. Tenho interesse pessoal nesse caso. Renato Almeida tem sido um espinho no meu lado há anos. Se o que você diz é verdade, e acredito que seja, isso pode finalmente colocá-lo em seu devido lugar. O som de um carro se aproximando interrompeu a conversa. Era Dr. Paulo, vindo para o check-up prometido. Após examinar Gaia e constatar que ela estava se recuperando bem, o médico conversou brevemente com Rafael na sala. Ela parece ter passado por um trauma considerável, não apenas físico, comentou em voz baixa. Sim, a história é complicada, respondeu Rafael, sem entrar em detalhes. Bem, clinicamente ela está fora de perigo, mas recomendo que não fique sozinha nos próximos dias. O estado emocional dela ainda é frágil. Quando o médico partiu, Rafael voltou a encontrar Gaia na varanda. Ela parecia perdida em pensamentos, observando o movimento dos trabalhadores ao longe. Dr. Paulo diz que você está se recuperando bem, comentou ele, sentando-se novamente. Fisicamente, sim. O resto vai levar mais tempo. Ela se virou para encará-lo. Por que está me ajudando, Rafael? Mal me conhece. Ele refletiu por um momento antes de responder. Talvez porque, no fundo, eu entenda o que é enfrentar Renato Almeida sozinho. Ou talvez... Seus olhos encontraram os dela. Talvez porque haja algo em você que me diz que vale a pena lutar. Ao seu lado. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Rafael. Ele atendeu rapidamente, sua expressão mudando para preocupação enquanto ouvia. Entendo. Estarei atento. Obrigado por avisar. Desligou e se voltou para Gaia. Era meu capataz. Parece que Renato e alguns homens estiveram perguntando por você na vila, dizendo que você roubou documentos importantes e fugiu. Gaia empalideceu. Ele está invertendo tudo. Eu que sou a vítima aqui. Eu sei, mas isso significa que precisamos ser cautelosos. Pelo menos por enquanto, é melhor que você permaneça aqui na fazenda, longe de olhares curiosos. Ela assentiu, sentindo-se subitamente vulnerável novamente. E se ele vier até aqui? Deixe que venha, respondeu Rafael, uma determinação fria em sua voz. Esta é minha propriedade. Aqui as regras são minhas. Naquele momento, algo silencioso passou entre eles. Um entendimento mútuo, uma aliança não declarada. E talvez, embora nenhum dos dois admitisse ainda, o início de algo mais profundo. O vento soprou mais forte, balançando as folhas das árvores do jardim. Uma tempestade se aproximava, tanto literalmente quanto no sentido figurado. Mas pela primeira vez em dias, Gaia sentiu que não enfrentaria a tormenta sozinha. Uma semana se passou desde a chegada de Gaia à fazenda Horizonte. Aos poucos,
ela foi se integrando à rotina do lugar, sempre atenta para não ser vista por estranhos. Rafael havia instruído os funcionários a manterem discrição sobre sua presença, e todos pareciam compreender a seriedade da situação, especialmente após os rumores sobre Renato Almeida começarem a circular. Naquela manhã de sábado, Gaia acordou cedo e foi até a cozinha, onde Dona Zélia já preparava o café. "Bom dia, minha filha. Dormiu bem?" A governanta sorriu, colocando uma xícara de café fumegante na mesa. "Melhor, obrigada. Os pesadelos estão diminuindo." Era verdade. Nas primeiras noites, acordava sobressaltada, revivendo o momento em que foi abandonada na plantação. Agora, embora a ansiedade ainda estivesse presente, conseguia dormir por períodos mais longos. O patrão Rafael saiu cedo hoje. Foi até a cidade resolver alguns assuntos do banco, mas disse que estaria de volta para o almoço. Gaia assentiu, tentando ignorar o ligeiro desapontamento que sentiu. Nos últimos dias, havia se acostumado a tomar café da manhã com Rafael, conversando sobre assuntos diversos, desde agricultura sustentável até literatura brasileira, descobrindo com surpresa o quanto tinham em comum, apesar das origens tão diferentes. "Dona Zélia, posso ajudar em algo hoje? Estou me sentindo uma intrusa recebendo tanta hospitalidade sem retribuir." A senhora de cabelos grisalhos lançou-lhe um olhar maternal. "Que isso, menina? Você é nossa convidada. Além do mais, o patrão, Rafael, parece mais animado desde que você chegou. Fazia tempo que não o via sorrir tanto." Gaia sentiu o rosto esquentar. Era verdade que havia uma química inegável entre ela e Rafael. Algo que ia além da gratidão ou da aliança contra Renato. Várias vezes flagrou-se observando-o quando ele não percebia. A forma como passava a mão pelos cabelos escuros, quando estava concentrado, o sorriso discreto que aparecia no canto dos lábios quando algo o divertia, a gentileza com que tratava todos ao seu redor. "Mesmo assim, gostaria de me ocupar com algo útil", insistiu. "Bem, se quiser mesmo ajudar, pode me acompanhar até a horta. É sábado, dia de colher legumes frescos para o almoço." A horta ficava nos fundos da casa principal, protegida por uma cerca viva alta o suficiente para garantir privacidade. Gaia seguiu Dona Zélia, respirando fundo o ar puro da manhã. O céu estava de um azul intenso, sem nuvens, prometendo um dia quente. Enquanto colhiam tomates, cenouras e alface, conversavam sobre receitas e histórias da fazenda. "A Horizonte pertence à família Müller há 3 gerações", explicou Dona Zélia orgulhosa. "O avô do Rafael começou com uma propriedade pequena. Depois o pai dele expandiu, e agora o Rafael transformou tudo em um negócio moderno, com tecnologia e respeito ao meio ambiente." "Ele parece muito dedicado", comentou Gaia, selecionando alguns tomates maduros. "É o trabalho da vida dele. Recusou oportunidades no exterior para ficar aqui e continuar o legado da família." A governanta hesitou por um momento, como se considerasse se deveria continuar. "Sabe, ele já foi noivo uma vez. Marcela, filha do prefeito. Uma moça bonita, de família tradicional. Todos achavam que era o par perfeito." Gaia tentou manter um tom casual, apesar da curiosidade súbita. "E o que aconteceu?" Ela não suportava a vida na fazenda. Queria que Rafael vendesse tudo e se mudasse para São Paulo, abrisse um escritório na Avenida Paulista. Quando viu que ele jamais abandonaria este lugar, terminou o noivado. Dona Zélia balançou a cabeça. Foi um golpe duro. Desde então, ele se fechou. Focou apenas no trabalho. Até você chegar. Antes que Gaia pudesse processar essa informação, ouviram o som de um carro se aproximando. "Deve ser o patrão voltando mais cedo", comentou Dona Zélia, levantando-se com a cesta de legumes. Mas quando chegaram à frente da casa, viram que não era o carro de Rafael, e sim uma caminhonete luxuosa que Gaia reconheceu imediatamente. Seu coração disparou. "É Renato Almeida", sussurrou empalidecendo. Dona Zélia reagiu rapidamente. "Entre pela porta dos fundos, minha filha. Vá para o quarto e não saia até eu avisar. Vou lidar com ele." Gaia não precisou ouvir 2 vezes. Correu pela lateral da casa, entrou e foi direto para o quarto, o coração martelando no peito. Pela janela podia ver parcialmente a entrada da propriedade. Renato havia saído do carro
e conversava com Dona Zélia, que mantinha uma postura firme bloqueando a entrada. Não conseguia ouvir o que diziam, mas a linguagem corporal deixava claro que era uma conversa tensa. Alguns minutos depois, para seu alívio, viu Renato voltar para a caminhonete e partir, não sem antes lançar um olhar demorado para a casa. Pouco depois, Dona Zélia bateu à sua porta. Ele já foi, minha filha. Veio com uma história de que você roubou documentos importantes da fazenda dele, que está oferecendo uma recompensa para quem der informações sobre seu paradeiro. O que a senhora disse a ele? Que não sei de nada, que aqui não apareceu ninguém com essa descrição. Mas não acho que ele tenha acreditado completamente. Pareceu farejar o ar, como se pudesse sentir sua presença. A governanta franziu o senho. É um homem desagradável. Tem algo nos olhos dele que não inspira confiança. Gaia sentou-se na cama, as pernas trêmulas. Ele não vai desistir facilmente. Sabe que enquanto eu estiver livre, represento um perigo para ele. Não se preocupe. O patrão Rafael saberá o que fazer quando voltar. E, de fato, quando Rafael retornou e foi informado da visita indesejada, sua reação foi imediata. Após certificar-se de que Gaia estava bem, ligou para seu advogado e depois reuniu-se com ela na biblioteca, um cômodo aconchegante com estantes de livros do chão ao teto. Meu advogado está preparando uma notificação extrajudicial, explicou. Se Renato aparecer novamente sem ser convidado, será considerado invasão de propriedade. Não quero causar mais problemas, Rafael. Talvez seja melhor eu ir embora procurar ajuda em outro lugar. Ele a encarou sério. E para onde iria? Renato tem contatos em toda a região. Além disso, hesitou por um momento. Não quero que vá. A franqueza da declaração pegou Gaia de surpresa. O silêncio que se seguiu estava carregado de tensão, mas não de forma desconfortável. Era a tensão de duas pessoas que percebem simultaneamente que algo importante está acontecendo entre elas. Por que, Rafael? A pergunta saiu quase como um sussurro. Ele se aproximou, seus olhos nunca deixando os dela. Porque em apenas uma semana você trouxe algo para esta casa que eu não percebia que estava faltando. Vida, propósito além do trabalho. Sua mão encontrou a dela sobre a mesa. E porque pela primeira vez em muito tempo encontrei alguém que compreende o que este lugar significa para mim. Gaia sentiu um calor se espalhar pelo seu corpo. Era inegável a atração que sentia por ele, não apenas pela beleza física, mas pela integridade, pela paixão com que defendia o que acreditava. Contudo, havia tantos obstáculos, tantas complicações. Somos de mundos diferentes, Rafael. Você é o dono da fazenda Horizonte. Eu sou apenas uma agrônoma desempregada, fugindo de acusações absurdas. E daí? Acha que ligo para isso? Sua voz tinha um tom quase indignado. Meu avô era um homem simples que construiu tudo com as próprias mãos. Nunca me ensinaram a julgar pessoas pela origem, mas sim pelo caráter. Ele apertou levemente a mão dela. E você, Gaia Salem, tem mais caráter e coragem do que muita gente que conheço de famílias tradicionais. A sinceridade nas palavras dele a emocionou. Mas antes que pudesse responder, o telefone de Rafael tocou. Era Helena, sua irmã. Após uma breve conversa, ele desligou com expressão preocupada. Helena está vindo para cá. Parece que Renato começou a espalhar rumores sobre você na cidade e agora sobre mim também. Está dizendo que estou escondendo uma criminosa por motivos pessoais. Gaia cobriu o rosto com as mãos. Eu sabia que isso aconteceria. Estou arruinando sua reputação. Minha reputação é forte o suficiente para aguentar alguns rumores, acredite. Ele sorriu, tentando tranquilizá-la. E Helena está do nosso lado. Ela é advogada, terá ideias sobre como podemos proceder legalmente. Naquela noite, Helena Muller chegou à fazenda. Era uma mulher elegante, de presença marcante, com os mesmos olhos perspicazes do irmão. Após as apresentações iniciais, os três sentaram-se na sala para discutir a situação. Então, você é a misteriosa Gaia que tem o Ribeirão Preto inteiro comentando, disse Helena, estudando-a com interesse. Não havia hostilidade em seu tom, apenas uma curiosidade franca. Os rumores estão realmente ruins?
Perguntou Gaia, apreensiva. Já vi piores. Renato está dizendo que você tentou extorquí-lo, que quando ele se recusou a pagar, você roubou documentos confidenciais. E agora está insinuando que você e Rafael têm um relacionamento e que por isso ele está te escondendo. Helena deu de ombros. Típico de uma cidade pequena. As pessoas adoram um escândalo, mas a boa notícia é que a reputação de Renato também não é das melhores. Muita gente desconfia dele há anos. Rafael serviu vinho para os três. O que podemos fazer legalmente, Helena? A advogada tomou um gole antes de responder. Bem, sem as provas que foram roubadas, fica difícil denunciar os crimes ambientais diretamente. Mas podemos entrar com uma ação por difamação, calúnia e danos morais contra Renato. E quanto à invasão da casa de Gaia e o sequestro, se conseguirmos alguma testemunha ou evidência. O problema é que eu morava sozinha, interrompeu Gaia. E eles levaram meu celular, meu notebook, tudo que poderia me ajudar a provar algo. Helena a observou por um momento. Você disse que tinha fotos da contaminação do lençol freático. Como as tirou? Com meu celular, principalmente, mas também com a câmera da fazenda para documentação oficial do projeto de irrigação. Rafael e Helena trocaram um olhar significativo. As fotos da câmera da fazenda, elas ficam armazenadas onde? Perguntou Rafael. No servidor central do sistema de gestão agrícola. Renato tem acesso, claro, mas... Gaia arregalou os olhos, compreendendo. Ele pode não saber que as fotos estão lá. O sistema é complexo, com vários módulos. As imagens do projeto de irrigação ficam em uma pasta separada que ele raramente acessa. Helena sorriu satisfeita. Precisamos dessas fotos. Se conseguirmos acessar o servidor remotamente... Não é tão simples, alertou Gaia. O sistema é protegido. Precisaríamos de senhas que eu não tenho mais. Mas você conhece o sistema, insistiu Rafael. Deve haver uma forma. Pela primeira vez em dias, Gaia sentiu uma faísca de esperança. Talvez haja uma maneira. Mas seria arriscado. Enquanto discutiam possibilidades, algo mudava sutilmente entre eles. O que começara como uma aliança de conveniência transformava-se em algo mais profundo. Uma parceria baseada em confiança mútua e cada vez mais evidente em uma atração que nenhum dos dois podia negar. E embora os desafios pela frente fossem imensos, naquela noite, sentados juntos na sala da Fazenda Horizonte, eles permitiram-se acreditar que, unidos, poderiam enfrentá-los. A estratégia foi traçada meticulosamente durante os 2 dias seguintes. Helena, com sua experiência jurídica, orientou cada passo para garantir que agissem dentro da legalidade. Gaia forneceu todos os detalhes técnicos do sistema de gestão agrícola da Fazenda São Judas, enquanto Rafael mobilizou contatos discretos para obter informações adicionais sobre as atividades de Renato Almeida. O plano era simples na teoria, mas arriscado na execução. Acessar remotamente o servidor da fazenda para recuperar as fotos que Gaia havia tirado como parte da documentação oficial do projeto de irrigação. Imagens que, sem que Renato soubesse, também capturavam evidências da contaminação do lençol freático e do desvio ilegal de água. A melhor oportunidade será amanhã, explicou Gaia, enquanto os três analisavam um mapa da propriedade vizinha espalhado sobre a mesa da biblioteca. Quinta-feira é dia de manutenção do sistema. O técnico de TI vem de Ribeirão Preto e faz backup de todos os dados. Durante esse processo, o firewall é temporariamente desativado. Como sabe que essa rotina não mudou desde que você saiu? Questionou Helena, sempre atenta aos detalhes. Porque o contrato com a empresa de TI é anual, estabelecido há 3 anos, e o técnico, Marcelo, me contou que Renato se recusa a mudar qualquer procedimento, mesmo quando sugerem melhorias de segurança. Rafael assentiu pensativo. Ainda assim, precisaremos de alguém com habilidades avançadas para fazer o acesso. Não é algo que qualquer um de nós possa fazer. Já pensei nisso, respondeu Helena. Tenho um contato, Ricardo, especialista em segurança digital. Trabalhamos juntos em alguns casos de fraude corporativa. Ele pode ajudar com total discrição.
É confiável? Perguntou Gaia apreensiva. Absolutamente. E mais importante, detesta gente como Renato Almeida. Quando expliquei a situação, ele se ofereceu para ajudar sem cobrar nada. O plano estava definido. Na manhã seguinte, Ricardo viria à fazenda com seu equipamento. Usando as informações detalhadas fornecidas por Gaia sobre o sistema, tentaria acessar o servidor durante a janela de manutenção e baixar as fotos cruciais. Se tudo corresse bem, teriam as primeiras evidências concretas contra Renato. Naquela noite, após Helena se retirar para o quarto de hóspedes, Rafael e Gaia permaneceram na varanda, observando o céu estrelado. O silêncio entre eles era confortável, carregado de uma intimidade que crescia a cada dia. "Está nervosa com amanhã?" perguntou ele finalmente. "Um pouco. Tenho medo que algo dê errado e Renato descubra o que estamos fazendo. Ele pode se livrar de todas as evidências." Rafael cobriu a mão dela com a sua. "Mesmo que isso aconteça, não desistiremos. Encontraremos outra maneira." Gaia virou-se para encará-lo, a luz suave do luar delineando seus traços. "Por que está fazendo tudo isso por mim, Rafael? Já se arriscou demais." Ele sorriu aquele sorriso que ela havia aprendido a adorar, sincero, caloroso, com um toque de timidez que contrastava com sua usual confiança. No início, talvez fosse apenas o desejo de ajudar alguém em dificuldade, ou de enfrentar Renato Almeida, que sempre foi um adversário. Sua voz baixou, tornando-se mais íntima. "Mas agora é por você, Gaia, porque nunca conheci ninguém como você. Tão forte, tão íntegra, tão..." Ele hesitou, buscando as palavras certas. "Tão completa." O coração dela acelerou. Nos últimos dias havia lutado contra os sentimentos crescentes por Rafael, convencendo-se de que era apenas gratidão, ou talvez uma atração passageira nascida das circunstâncias extraordinárias. Mas naquele momento, sob o céu estrelado, não podia mais negar a verdade. "Rafael, Antes que pudesse completar a frase, o celular dele tocou, quebrando o encanto do momento. Ele atendeu com evidente frustração. "Helena, o quê?" Seu rosto mudou, tensão substituindo a serenidade anterior. "Entendo. Sim, vamos tomar providências imediatamente." Desligou e se voltou para Gaia, a expressão grave. Era Helena. De seus contatos na delegacia, informou que Renato registrou um boletim de ocorrência formal contra você, por roubo de documentos confidenciais e tentativa de extorsão. A polícia pode vir aqui com um mandado de busca a qualquer momento. Gaia empalideceu. "Meu Deus, se me encontrarem aqui..." "Não vão encontrar", afirmou Rafael com determinação. "Vou levá-la para um lugar seguro ainda esta noite. Tenho uma cabana de caça no extremo norte da propriedade. Ninguém vai procurá-la lá." Rapidamente, recolheram alguns pertences essenciais. Dona Zélia, acordada para ajudar, preparou uma cesta com alimentos. Em menos de meia hora, Rafael e Gaia estavam em uma picape, seguindo por uma estrada de terra que cortava a propriedade. A cabana era rústica, mas confortável, escondida entre árvores altas, a cerca de 5 quilômetros da sede da fazenda. Tinha gerador próprio, água encanada e provisões básicas. "Fique aqui até recebermos notícias de Helena", instruiu Rafael, acendendo as luzes. "Tem sinal de celular, embora fraco. Manteremos contato pelo WhatsApp." Gaia olhou ao redor, tentando processar a rapidez com que a situação havia mudado. Há minutos estavam prestes a compartilhar um momento de intimidade. Agora, ela era novamente uma fugitiva. "E quanto ao plano de amanhã?" "Continua de pé. Ricardo virá direto para cá, não para a sede. Helena o guiará." Rafael checou o relógio. "Preciso voltar agora. Se a polícia aparecer, devo estar lá para não levantar suspeitas." Ele segurou as mãos dela, seu olhar intenso. "Vai ficar tudo bem, Gaia. Prometo." Então, num impulso, inclinou-se e a beijou suavemente nos lábios. Um beijo breve, mas carregado de promessas não ditas. Antes que ela pudesse reagir, ele já havia partido, deixando-a sozinha com o coração acelerado e um turbilhão de emoções. A noite foi longa e inquieta. Gaia dormiu pouco, alternando entre momentos de esperança e desespero. Pela manhã, recebeu uma mensagem de Rafael.
Polícia esteve aqui cedo, vasculharam tudo, mas obviamente não encontraram nada. Helena lidou com eles magistralmente. Ricardo chegará às 10 horas. Às 10h15, um carro discreto estacionou próximo à cabana. Helena saiu primeiro, seguida por um homem de meia idade com aparência de professor universitário. Óculos de armação fina, barba bem aparada, vestindo jeans e camisa xadrez. Gaia, este é Ricardo, apresentou Helena. Nosso especialista em extrair informações de lugares difíceis. Ricardo sorriu estendendo a mão. Prazer em conhecê-la. Helena me contou sua história. Gente como Renato Almeida merece passar uma temporada atrás das grades. Rapidamente, ele montou seu equipamento na mesa da cozinha. 2 notebooks potentes, um roteador portátil e vários dispositivos que Gaia não reconheceu. A janela de manutenção começa às 11 horas e dura aproximadamente 40 minutos, explicou ela, mostrando um diagrama do sistema que havia desenhado de memória. As fotos devem estar na pasta Projeto Irrigação 2024, dentro do subdiretório de documentação técnica. Ricardo assentiu concentrado. Entendido. Vou tentar diferentes abordagens. Se uma falhar, tenho backups. Os minutos seguintes foram tensos. Helena recebeu uma ligação e saiu para atendê-la, enquanto Gaia observava Ricardo trabalhar. Seus dedos voando sobre o teclado com impressionante velocidade. Às 11h32, ele exclamou triunfante. Estou dentro! O sistema está exatamente como você descreveu, Gaia. Agora vamos encontrar essas fotos. Mais alguns minutos de busca intensa. E ele começou a baixar arquivos. São muitas imagens, comentou, enquanto as miniaturas apareciam na tela. Algumas parecem ser apenas do sistema de irrigação, mas, espere, olhe estas. Ele ampliou. Uma série de fotos que mostravam claramente canos improvisados desviando água do rio. E outras de amostras de água com coloração anormal, etiquetadas com datas e coordenadas GPS. Isso é mais do que suficiente para iniciar uma investigação, disse Gaia, sentindo uma onda de alívio e vindicação. E há mais, acrescentou Ricardo, abrindo uma pasta que não estava no caminho original. Parece que Renato não é apenas um criminoso ambiental. Encontrei registros de pagamentos a fiscais ambientais, políticos locais. É um esquema de corrupção em grande escala. Helena retornou nesse momento, o rosto tenso. Temos um problema. Rafael acaba de me avisar que Renato está a caminho da fazenda, com o delegado e mais 2 policiais. Parece que alguém o informou sobre movimentações suspeitas nesta área da propriedade. Como isso é possível? Exclamou Gaia em pânico. Desconfio que haja um informante entre os funcionários da fazenda, respondeu Helena. Alguém que Renato suborna para ficar de olho nas atividades de Rafael. Ricardo interrompeu urgente. Terminei o download, tenho todas as evidências aqui. Precisamos sair agora. Rapidamente desmontaram o equipamento. Helena olhou pela janela, tensa. Eles provavelmente virão pela estrada principal. Temos que usar o caminho alternativo, através da plantação de eucaliptos. Em minutos estavam no carro, seguindo por uma trilha estreita que serpenteava entre as árvores altas. O plano era contornar a sede da fazenda e sair pela entrada secundária, evitando qualquer encontro com Renato e a polícia. Mas quando chegaram à bifurcação que levava à saída, viram outro veículo bloqueando o caminho. A caminhonete de Renato Almeida. Ele pensou em tudo, murmurou Helena freando bruscamente. Deve ter dividido o grupo para cobrir todas as saídas. O que fazemos agora? Perguntou Gaia, o medo evidente em sua voz. Helena pensou rapidamente. Só há um lugar para onde podemos ir de volta à sede. Rafael saberá como lidar com a situação. Dando meia volta, dirigiu em alta velocidade de volta à casa principal. Ao chegarem, encontraram Rafael na varanda, tenso, mas controlado, observando enquanto o delegado e um policial vasculhavam o celeiro próximo. Renato Almeida estava parado ao lado de sua caminhonete, um sorriso de triunfo no rosto ao ver Helena, Ricardo e, principalmente, Gaia descerem do carro. Aí está ela! Exclamou apontando dramaticamente. A ladra que roubou documentos confidenciais da minha empresa.
O delegado, um homem de meia idade com expressão cansada, aproximou-se. Senhorita Salem, tenho um mandado para sua prisão por roubo qualificado e tentativa de extorsão. Gaia sentiu o mundo girar. Depois de tudo, Renato venceria. Seria presa por crimes que não cometeu enquanto o verdadeiro criminoso continuaria livre. Mas antes que o delegado pudesse se aproximar mais, Rafael deu um passo à frente, posicionando-se entre ele e Gaia. Delegado Souza, antes de tomar qualquer medida, acho que deveria ver isto. Fez um gesto para Ricardo, que adiantou-se com seu notebook. Temos evidências de crimes ambientais graves cometidos por Renato Almeida. Desvio ilegal de águas públicas, contaminação de lençol freático, suborno de fiscais. O delegado franziu o senho, confuso. Do que está falando, Muller? Estou aqui para prender uma suspeita de roubo, não para investigar questões ambientais. Renato interveio, visivelmente nervoso. Isso é uma farsa, delegado. Eles estão tentando desviar a atenção. Farsa? Rebateu Helena, assumindo sua postura de advogada experiente. Temos fotos com coordenadas GPS, datas, registros de pagamentos irregulares. Tudo documentado e pronto para ser enviado ao Ministério Público Estadual e Federal, à Polícia Ambiental e à imprensa. Ela sorriu friamente para Renato. A não ser claro que o delegado Souza prefira ignorar evidências de crimes muito mais graves do que um suposto roubo de documentos. O delegado, claramente desconfortável com a situação, examinou algumas das fotos mostradas por Ricardo. Seu semblante mudou gradualmente. Isso é muito sério se for autêntico. É autêntico, afirmou Gaia, encontrando coragem para falar. E posso explicar exatamente onde e quando cada uma dessas fotos foi tirada. Trabalhei naquele sistema de irrigação por 8 meses. Renato, percebendo que a situação havia se invertido dramaticamente, tentou uma última cartada. Isso é invasão de sistema, delegado. Eles hackearam meu servidor privado. Isso também é crime. Interessante que mencione isso, comentou Helena suavemente, porque essas fotos fazem parte da documentação oficial do projeto de irrigação da Fazenda São Judas, tiradas por uma funcionária no exercício de suas funções. Não houve invasão alguma, apenas acesso a registros profissionais que, por acaso, documentam atividades ilícitas. O delegado Souza olhou de Renato para Rafael, depois para as evidências no computador, visivelmente reconsiderando sua posição. Acho que precisamos esclarecer muita coisa antes de executar qualquer prisão. Vou levar essas evidências para análise e consultar o promotor sobre como proceder. Renato avançou, furioso. Você não pode fazer isso. Tem um mandado. Ela é uma criminosa. E o senhor aparentemente também, Sr. Almeida, respondeu o delegado secamente. A diferença é que agora temos evidências concretas contra o senhor, enquanto sua acusação contra a senhorita Salem parece basear-se apenas em sua palavra. Ele fez um gesto para os policiais que o acompanhavam. Vamos retornar à delegacia. Senhor Almeida, recomendo fortemente que nos acompanhe para prestar esclarecimentos. Enquanto Renato protestava veementemente, sendo praticamente escoltado até a viatura policial, Rafael se aproximou de Gaia, envolvendo-a em um abraço protetor. Acabou? Murmurou em seu ouvido. Finalmente acabou. Mas ambos sabiam que, na verdade, algo novo apenas começava. As semanas seguintes transcorreram em um turbilhão de depoimentos, reuniões com advogados e visitas à delegacia. As evidências recuperadas por Ricardo revelaram-se ainda mais comprometedoras do que imaginavam inicialmente. Além dos crimes ambientais, foram descobertos esquemas de sonegação fiscal, falsificação de outorgas de uso de água e suborno sistemático de fiscais ambientais. Renato Almeida foi indiciado em múltiplos processos e, após uma tentativa frustrada de fugir para o Paraguai, encontrava-se agora em prisão preventiva, aguardando julgamento. Para Gaia, o pesadelo finalmente chegava ao fim. Seu nome foi completamente limpo. As acusações de roubo e extorsão foram arquivadas por falta de provas e evidente má-fé do denunciante. Mais do que isso, ela foi reconhecida publicamente
como a denunciante que expôs um dos maiores esquemas de crimes ambientais da região. Jornais locais e até mesmo veículos de comunicação estaduais publicaram matérias sobre o caso, destacando sua coragem e integridade profissional. Naquela tarde de domingo, sentada na varanda da Fazenda Horizonte, Gaia folheava uma dessas reportagens. O título era direto: Engenheira agrônoma desmascara esquema de crimes ambientais em Ribeirão Preto. Havia uma foto dela ao lado de Rafael, ambos sérios, em frente ao fórum. Ainda não me acostumei com isso, comentou quando Rafael se aproximou trazendo 2 xícaras de café. Com o quê? A fama repentina? Ele sorriu sentando-se ao seu lado. Com o fato de que acabou, de que posso andar livremente pela cidade sem medo de ser presa por algo que não fiz. De que venci. Rafael tomou um gole de café, observando-a com carinho. Nas últimas semanas, em meio a todo o caos do processo, o relacionamento entre eles havia florescido naturalmente. Começou com pequenos gestos, mãos que se buscavam em momentos de tensão, olhares prolongados, conversas noturnas que se estendiam até a madrugada. O primeiro beijo real aconteceu após uma audiência particularmente estressante, quando retornavam à fazenda. Desde então não tentavam mais esconder o que sentiam um pelo outro. E agora? Quais são seus planos? Perguntou ele, a pergunta que ambos haviam evitado durante dias. Com o caso praticamente resolvido, não havia mais razão prática para que Gaia permanecesse na Fazenda Horizonte. Ela colocou a xícara sobre a mesa, pensativa. Recebi algumas propostas de trabalho, uma empresa de consultoria ambiental em São Paulo, outra de uma ONG internacional que atua na preservação de recursos hídricos. Rafael assentiu, tentando manter a expressão neutra, embora seu coração apertasse com a perspectiva de vê-la partir. São ótimas oportunidades. São, sim. Ela hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Mas também recebi uma proposta aqui mesmo em Ribeirão Preto. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente me convidou para coordenar um novo departamento de fiscalização e implementação de práticas agrícolas sustentáveis. Os olhos dele se iluminaram. Isso é perfeito para você. Combinaria sua experiência técnica com seu compromisso ético e ficaria por perto. Sim, ficaria por perto. Seus olhares se encontraram, carregados de significado. Na verdade, já aceitei a proposta. Começo em 2 semanas. Rafael não conseguiu conter o sorriso. Tomou as mãos dela entre as suas. Gaia, isso é maravilhoso. Estou tão feliz por você, por nós. Ela sorriu de volta, mas havia uma sombra de incerteza em seus olhos. Rafael, precisamos conversar sobre nós, sobre o futuro. Ele percebeu a seriedade em sua voz. Claro, o que está pensando? Estes meses foram intensos, em todos os sentidos. Nos conhecemos em circunstâncias extraordinárias. Você me salvou, literalmente. É natural que tenhamos desenvolvido sentimentos um pelo outro. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Mas agora que as coisas estão voltando ao normal, preciso ter certeza de que o que sentimos é real, não apenas um produto da situação que vivemos. Rafael compreendeu imediatamente sua preocupação. Era uma reflexão válida, madura. Uma das muitas qualidades que o havia feito se apaixonar por ela. O que sugere, então? Acho que preciso do meu próprio espaço por um tempo. Já encontrei um apartamento pequeno próximo ao centro, a um preço razoável. Quero estabelecer minha vida profissional, adaptar-me à nova realidade. E quero que exploremos o que sentimos um pelo outro, sem a pressão das circunstâncias extraordinárias. Ele assentiu, compreensivo, embora uma parte dele quisesse protestar. Dizer que ela não precisava ir a lugar algum, que seu lugar era ali, ao lado dele. Mas sabia que ela estava certa. Para que o relacionamento tivesse uma base sólida, precisavam dar esse passo. Entendo perfeitamente e respeito sua decisão. Seus dedos acariciaram suavemente as mãos dela. Mas quero que saiba que o que sinto por você não tem nada a ver com as circunstâncias. Na verdade, foi justamente nas situações mais difíceis que pude conhecer quem você realmente é,
sua força, sua integridade, sua determinação. E é por essa Gaia que me apaixonei. As palavras dele a emocionaram visivelmente. Também me apaixonei por você, Rafael. Por sua generosidade, sua coragem, seu senso de justiça. Quero que isso dê certo entre nós. Por isso mesmo precisamos fazer da maneira correta. Selaram o acordo com um beijo suave, cheio de promessas. Os dias seguintes foram de preparativos. Helena ajudou Gaia a encontrar o apartamento perfeito, 2 quartos em um prédio antigo, mas bem conservado próximo à praça central. Dona Zélia insistiu em preparar um enxoval completo de casa, ignorando os protestos de Gaia de que era demais. Já que o teimoso do Rafael vai deixar você sair daqui, pelo menos vai levar tudo o que precisa, declarou a governanta, que havia se afeiçoado profundamente à jovem. No dia da mudança, Rafael insistiu em ajudar pessoalmente. Carregou móveis, organizou a cozinha e instalou prateleiras. Quando terminaram, já era noite. Sentaram-se no pequeno sofá da sala, exaustos, mas satisfeitos, compartilhando uma pizza. Ficou bom, comentou ele, olhando ao redor. O apartamento era simples, mas acolhedor, com toques da personalidade de Gaia já evidentes. Livros sobre agricultura sustentável na estante, algumas plantas distribuídas estrategicamente, um quadro com a imagem de um campo de girassóis que ela havia escolhido pessoalmente. É perfeito para recomeçar, ela concordou, recostando-se em seu ombro. Obrigada por entender, Rafael, por me dar esse espaço. Ele beijou o topo de sua cabeça carinhosamente. Sempre darei a você o que precisar. Espaço, tempo ou a chave da minha casa. É só pedir. Ela riu, o som melodioso que ele tanto adorava. Não vamos nos afastar completamente, certo? Ainda teremos encontros, jantares, fins de semana juntos. Quantos você quiser, ele garantiu. Na verdade, hesitou por um momento. Tenho algo para você. Tirou do bolso uma pequena caixa e entregou a ela. Não era um anel. Ambos sabiam que ainda não era o momento para isso, mas um delicado pingente de prata em forma de bússola. Para que nunca perca o norte, explicou ele. E para lembrar que não importa onde esteja, sempre haverá um caminho de volta para mim. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Sem palavras, apenas abraçou-o com força. 3 meses depois, a vida havia encontrado um novo ritmo. Gaia destacava-se em seu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, implementando mudanças significativas nas políticas de fiscalização. Seu apartamento tornara-se um lar aconchegante, e ela havia reconectado-se com os pais, que agora visitavam Ribeirão Preto regularmente, orgulhosos da filha que estampava os jornais como heroína ambiental. Rafael, por sua vez, expandia os negócios da Fazenda Horizonte em uma nova direção, a agricultura orgânica certificada. Inspirado por Gaia, decidiu converter parte significativa de suas terras para métodos sustentáveis de cultivo. Relacionamento entre eles florescia a cada dia. O tempo e o espaço, em vez de distanciá-los, apenas fortaleceram o que sentiam. Namoravam como qualquer casal normal. Iam ao cinema, a restaurantes, passavam fins de semana juntos na fazenda ou no apartamento dela. A diferença era que agora escolhiam estar juntos, não por necessidade ou circunstância, mas por amor, consciente e maduro. Numa tarde de sábado particularmente agradável, decidiram fazer um piquenique no ponto mais alto da Fazenda Horizonte, uma colina suave que oferecia uma vista panorâmica da propriedade. Sentados sobre uma toalha xadrez, com uma cesta de petiscos preparados por Dona Zélia, observavam o sol começar sua descida no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Sabia que foi exatamente aqui que meu avô decidiu comprar estas terras? Comentou Rafael, servindo vinho em 2 taças. Ele subiu esta colina, olhou ao redor e disse para meu pai, ainda menino na época, «Filho, aqui vamos construir nosso futuro». Gaia sorriu, encantada com a história. Ele estaria orgulhoso de ver o que você fez com o legado dele. Especialmente agora, com a conversão para a agricultura orgânica. Acho que sim. Ele sempre dizia que devíamos respeitar a terra que nos alimenta. Rafael fez uma pausa, admirando o perfil de Gaia contra o céu colorido.
Sabe, estes meses foram reveladores para mim. Antes de você aparecer na minha vida, eu estava funcionando, trabalhando, expandindo os negócios, cumprindo obrigações, mas não estava realmente vivendo. Ela se virou para encará-lo, tocada pela confissão. E agora? Agora sei o que é acordar com um propósito além do trabalho. O que é sentir falta de alguém durante o dia e contar as horas para vê-la novamente. O que é planejar um futuro que inclui sonhos compartilhados. Ele pegou algo no bolso, uma pequena caixa de veludo. O coração de Gaia acelerou. Rafael, não é o que você está pensando. Ele sorriu abrindo a caixa. Dentro havia uma chave. Ou talvez seja, de certa forma. Ele tomou fôlego, de repente parecendo nervoso. Gaia Salem, você deu um novo significado à Fazenda Horizonte. Trouxe vida, propósito e amor de volta para aquelas terras. E para mim. Estendeu a caixa em direção a ela. Esta é a chave da minha casa. Nossa casa, se você quiser. Não, estou pedindo que abandone seu apartamento ou sua independência. Estou apenas oferecendo um lugar que podemos construir juntos, no seu tempo, do seu jeito. Ela pegou a chave emocionada. Você realmente me entende, não é? Sabe exatamente do que preciso, mesmo quando eu mesma não sei expressar. Tento, ele sorriu. Então, o que acha? Em resposta, ela se inclinou e o beijou profundamente. Acho que precisamos visitar essa nossa casa mais vezes, murmurou contra seus lábios. Talvez começando com alguns fins de semana, depois talvez mais alguns dias durante a semana. Ele riu abraçando-a com força. Todo o tempo que você quiser. Quando o sol finalmente se pôs, lançando os últimos raios dourados sobre a fazenda, eles permaneceram abraçados, contemplando não apenas a beleza da paisagem, mas também a jornada extraordinária que os havia unido. De uma descoberta dramática, em uma plantação de milho a um amor que superara todos os obstáculos, o caminho não havia sido fácil, mas cada desafio, cada momento de incerteza e medo, havia pavimentado a estrada que agora se estendia à frente deles. Uma estrada que, como o nome da fazenda sugeria, levava a novos e promissores horizontes. 3 meses depois, Gaia mudou-se oficialmente para a Fazenda Horizonte. Seu apartamento na cidade foi mantido, transformado em um pequeno escritório, onde ocasionalmente trabalhava em projetos especiais para a secretaria. A antiga sala de estudos de Rafael foi renovada e ampliada, tornando-se um espaço de trabalho compartilhado onde ambos podiam desenvolver seus projetos. Ele administrando a crescente produção orgânica, ela implementando políticas ambientais que começavam a transformar o agronegócio regional. Na cidade, os rumores sobre o casal já não tinham o tom escandaloso de antes. Tornaram-se uma presença respeitada nos eventos sociais e culturais, sempre defendendo causas ambientais e sociais. O julgamento de Renato Almeida resultou em condenação por crimes ambientais e corrupção ativa. Suas terras, confiscadas como parte da sentença, foram transformadas em uma estação experimental de agricultura sustentável, administrada pela universidade local, um projeto que contava com a consultoria técnica de Gaia. Em uma ensolarada manhã de domingo, quase um ano após aquele primeiro encontro na plantação de milho, Rafael e Gaia caminhavam de mãos dadas pelo mesmo campo, agora convertido ao cultivo orgânico. Pararam exatamente no local onde ele a havia encontrado, inconsciente e vulnerável. Quem diria, murmurou ela olhando ao redor, para a terra fértil que agora simbolizava não apenas seu trauma passado, mas também seu futuro promissor. Que, do momento mais desesperador da minha vida, nasceria tanta felicidade. Rafael a puxou para mais perto, beijando sua testa. Sabe o que meu avô costumava dizer? Que as melhores colheitas vêm das terras que enfrentaram as piores tempestades. Seu avô era um homem sábio. Era sim. Ele sorriu, acariciando o rosto dela com ternura. E estaria extremamente feliz em ver que, finalmente, encontrei alguém que ama esta terra tanto quanto eu. Não apenas a terra, ela corrigiu, olhando nos olhos dele. O homem que a protege, que a respeita, que enxerga além dos hectares e da produtividade, que vê o coração pulsante que sustenta tudo isso. Ele a beijou então. Um beijo profundo e significativo, ali mesmo onde tudo começara.
O vento soprava suavemente entre as plantações. O sol brilhava no céu azul, e dois corações que haviam encontrado um ao outro, contra todas as probabilidades, batiam em uníssono, prontos para escrever juntos os próximos capítulos de sua história. No horizonte, como o nome da fazenda prometia, novas possibilidades se desenhavam, tão vastas e promissoras quanto o amor que os unia. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael e Gaia tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à sua esquerda. Se gostaram desta narrativa, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e dos relacionamentos. Não percam nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários.